Bem, pessoal, hoje a gente vai corrigir os exercícios da parte de módulo, né? Para a gente ver, para ver se vocês entenderam como é que vocês estão em relação à compreensão da matéria e ver as dúvidas se vocês tiverem alguma coisa aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer adiante. Vamos lá corrigir os exercícios de módulo, no exercício da página 141, números de 1 a 5. Vamos lá para a gente ir para a correção. Número 1, né? É uma questão da 6 Gran Rio. Seja f a função definida pelo intervalo aberto de -1 e 1, por f, no caso aberto, -1 e 1. Por f de x é igual a x sobre 1 menos módulo de x, então f de menos meio é. Aqui é tranquilinho. No caso aqui ele já me deu o valor de x, né, que é menos meio, eu só vou substituir menos meio no lugar do x, né? Lembrando que onde tem um módulo eu vou substituir pelo valor natural e onde não tem módulo eu vou substituir pelo valor que está aqui. Então, olha lá, f de x é igual a x sobre 1 menos módulo de x, sendo x valor de meio, né? Então, eu vou ficar com meio sobre 1 menos um módulo de menos 1 meio, né? Porque aqui o menos já vem aqui do enunciado da questão. Então, eu vou ficar com menos 1 meio sobre 1 menos meio. Por quê? Aqui é um módulo de menos 1 meio, que é meio. Só que aqui esse sinal já está aqui, eu não vou mexer com ele. Então, eu mantenho 1 menos meio. No caso aqui, menos meio sobre meio. É a mesma coisa que eu estivesse dividindo uma coisa por ela mesma. Então, olha lá, vai dar menos com mais menos, e meio por meio vai dar 1. Então, o resultado final, menos 1, letra D. Tranquilinho, né? Só foi substituir o valor de x pelo valor que o anunciado me deu. Vamos para a próxima. PUC Minas Gerais. O valor de módulo de 2 menos raiz de 5 mais o módulo de 3 menos raiz de 5 é. Aí a gente vai fazer, módulo de 2 menos raiz de 5 mais o módulo de 3 menos raiz de 5. O módulo dessas duas vai ser, menos, vai ser invertendo o sinal de ambos aqui, né? No caso aqui, eu vou tirar daqui, fazendo a distributiva para cá, e aqui é como se eu tivesse multiplicando por menos 1, né? Então, eu vou ficar com menos 2 mais raiz de 5. Aí aqui, mais menos. Então, mais 3 menos raiz de 5. Raiz de 5 menos raiz de 5, 0. 3 menos 2, 1. Letra E. Apenas fiz a resolução disso, né? Então, letra E aí, 1. Vamos para 3. A CAF Santa Catarina. Não sei que organização é essa não, mas vamos lá. Considerando as afirmações, 1. X ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 é igual a x mais 3 para todo x real. 2. Módulo de a menos 3 é igual a menos 3 para todo a real. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é igual a 1 menos x para todo x real. Está correto afirmar que somente a 2 é falsa, todas são verdadeiras, todas são falsas,
Somente a 3 é verdadeira, somente a 1 é falso. Então, vamos lá. Aqui, quando a gente destrincha essas equações, mini equações aqui, ó, x ao quadrado menos 9 é igual, como se eu posso escrever, ó, x mais 3 vezes x menos 3 sobre x menos 3, né? Então, ó, nesse caso aqui eu posso simplificar, ó, simplifico esse com esse, vou ficar com x mais 3 para todo x pertencente às reais. Nesse caso aqui, se eu for usar o módulo, eu vou ficar com ó, menos, por lá de fora, menos x mais 3, menos 3x. Né? Porque aqui ó, o x é igual a lá. Se eu quiser saber o x, né? O x vai ser menos 3. Então não é 3 aqui, tá? Número 2 é falso também, pois olha lá, o módulo de a menos 3 é igual a menos 3. Se a menos 3 for menor ou igual a zero, no caso a menor ou igual a 3. Na verdade, maior, desculpa. Se a menos 3 maior que zero, no caso a maior ou igual a 3. É falso também. Não é para todo real, tá? Aqui não é para todo x real e aqui não é para todo a real. É só para essa situação e para essa situação aqui. Ok? Vamos lá. 3 é falsa também, pois olha lá, raiz quadrada de 1 menos x, ó, eu vou cortar esse índice aqui com aqui, vai ser igual a lá, 1 menos x. Tá? Até aí tá certo, né? Achei engraçado que aqui ele botou em parênteses e aqui ele botou como fosse módulo. Aí a gente não sabe, não sei como é que tá certo isso daí, mas para a gente ver isso aqui, ó, na verdade aqui ele deve estar aqui a gente considera como módulo, porque aqui ele fez a mesma coisa que ele fez em cima. Ó. Se 1 menos x é maior do que igual a zero, x tem que ser menor ou igual a 1, né? Então, a gente tem que, ó, não é para todo real, é só para essa condição aqui, só vale quando x é menor ou igual a 1. Essa condição aqui só vale quando a maior ou igual a 3, e essa condição aqui só vale quando x for menos 3, tá ok? Então, letra C aí, todas são falsas. Número 4, questão da Universidade Mackenzie, São Paulo. Em relação à função f de x é igual a 1 menos módulo de x menos 1 de 0 a 2. Então, a gente tem que o intervalo 0 a 2. Em 0 a 1, considere as informações. A área da figura limitada pelo gráfico e o eixo OX é 1. Trata-se da função sobrejetora, né? A soma das raízes da equação f de x é igual a 0,5, é 2. Então, vamos lá. No caso aqui, vamos para a resolução. Ó. Se eu estou usando aqui, ó, 1 menos módulo de x menos 1, ó, eu tenho essas duas possibilidades. Ó, 1 menos x menos 1, se x menos 1 maior ou igual a zero. E 1 menos, na verdade, aqui é o módulo, né, de x menos 1, se x menos 1 menor ou igual a zero. Aí aqui, ó, menos x mais 2, que aí é isso aqui tudo, né? Quando eu multiplico aqui, ó, e somo, tanto aqui quanto aqui, ó, menos x, ó, porque aqui vai dar menos x, aqui vai dar mais 1. Então, ó, menos x mais 1, mais 1, 2. Então, vai dar menos x mais 2 se x maior ou igual a 1. X se
x menor ou igual a 1. Né? Aí a gente pode usar esses dados para a gente fazer esse gráfico abaixo aqui, ó. Quando x é 2, o y também é 2. Quando x é 1, o y também é 1. Ó, 0, 0. Ó, y é igual a x e y é igual a xf. No caso aqui eu tenho ponto A. Note que olha lá, ó, F02, ó, 0 e 2. Ou seja, o domínio é os domínios x é entre 0 e 2. E o contradomínio y é entre 0 e 1. Então, ó, entre 0 e 1 é o contradomínio, entre 0 e 2 é o domínio. Então, ó, vamos para a primeira, que é verdadeira. Ó. Pois a área A do triângulo ABC da figura a área é base vezes altura. Ó. Base é 2, a altura ó, é 1. Que eu tenho que é esse triângulo aqui. Ó. Então, lá, 2 vezes 1, 2, dividido por 2 é igual a 1. Então é verdadeira. Segunda é verdadeira também, ó, pois o contradomínio e a imagem de f são iguais. Lembrando que a função sobrejetora é quando o contradomínio e a imagem são compostos pelos mesmos elementos. E a 3 é verdadeira, pois a soma das raízes, né, da equação que a gente tem aqui é igual ao meio, igual a meio é 2. Ó. Quando a gente iguala aqui a meio, a gente vai ficar com 1 menos o módulo de x menos 1 é igual a meio. Então, ó, o módulo de x menos 1 é igual a meio, x menos 1 é igual a 1 sobre 2, x é igual a 2 sobre 3, ou se x menos 1 é igual a menos meio, x é igual a meio. Então, quando eu somo, ó, 3, que aí aqui, ó, como eu tenho que é um módulo, o módulo ele é de valor positivo e negativo. Então, eu vou ter meio positivo e meio negativo. Então, eu vou fazer com as duas possibilidades e vou somar essas duas possibilidades. Né? Então, lá, portanto, a soma das raízes é 3 sobre 2 mais 1 sobre 2. 3 mais 1, 4, vai ficar 4 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. Então, correto aí a terceira alternativa também é verdadeira. Número 5, né? E última questão de hoje. A Universidade Mackenzie, São Paulo, gráfico da função. O gráfico de f de x é igual a 2 módulo de x ao quadrado menos 4 e g de x é igual a x menos 2 ao quadrado. Deixa eu ver se é o quadrado mesmo. Isso, é o quadrado. Se interceptam em... Olha lá. Os gráficos de f de x e g de x se interceptam quando f de x é igual a g de x. Lembrando sempre que quando eu quero saber os pontos que se interceptam, é só eu igualar as duas funções para saber a relação dos pontos que eles se interceptam. Né? Então, a gente igualando, ó, 2 módulo de x ao quadrado menos 4 é igual a 2x menos 2 ao quadrado. Então, vou igualar os dois lados, ou né, vou igualar os dois. Só que aí, nesse caso aqui, ó, a segunda parte, eu posso fazer negativa, né? Porque é o resultado do módulo. Então, o módulo pode ser de número negativo ou número positivo. Então, essa segunda parte pode ser de um valor negativo. Olha lá, resolvendo temos que, olha lá, x ao quadrado menos 8 é igual a x ao quadrado menos 4 mais 4, né? Que é isso aqui, e o produto notável desse aqui, ó, né? Que é esse aqui. Então, vai dar x ao quadrado mais 4 menos 12, igual a 0.
que fazendo delta, fazendo Bhaskara, eu vou achar que, ou se eu quiser fazer que a multiplicação dos dois tem que dar C e a soma dos dois tem que dar o valor de B com um sinal inverso, então a gente pode usar esse método também. Então, x' é menos 6 ou x2' é 2. O valor aí, se é x', x2', não importa. Importa que os valores são menos 6 e 2. Resolvendo a segunda hipótese, ó, que é quando a gente negativa a segunda parte, a gente tem 2x² menos 8 é igual a menos x² mais 4x menos 4. Vou juntar todo mundo que é de todo mundo, né? No caso aqui eu vou ficar com a 3x² menos 4x mais 4. Nesse caso aqui eu tenho que fazer delta porque o A é um valor diferente de 1 e eu só posso usar aquela leizinha nossa, aquela lei quando o A é 1. Então faço delta, faço o x, né, e vou ver que é 2, né? E menos 3/2. Ó, o 2 tem aqui e tem aqui, então eu vou contar ele uma vez só. Então, olha lá, ele quer saber quantos pontos a gente tem em comum. A gente tem o 6, quando eu igualei, né, eu tenho o 6, o 2 e o 2/3, né? Assim, os gráficos f de x e g de x se interceptam em pontos cujas abscissas são iguais a menos 6, menos 2/3 e 2. Portanto, são 3 pontos. Então, nesse caso aqui, eu vou contar uma vez só o 2, né? E os outros 2 pontos que são distintos. Então, nesses 3 pontos, g de x e f de x se interceptam com relação aos seus pontos, tá, galera? Por agora é só. Aguardo as dúvidas de vocês aí. Qualquer coisa é só chamar. Grande abraço. Valeu. Vamos ver aí quanto que a gente consegue se ver. Grande abraço.